Você já se perguntou por que dentro da nossa geração nós temos tantas confusões teológicas? Ou até mesmo por que damos interpretações ou visões diferentes para o mesmo texto? Sempre que nós procuramos interpretar a palavra de Deus com a visão atual, sem levar em consideração os elementos aos quais estavam envolvidos, naquele período em que o texto foi escrito, com a sua objetividade, com certeza nós corremos um sério risco de tratarmos isso de uma forma desconexa com o texto. Eu sou o pastor Wellington de Lima, sejam todos bem-vindos ao canal Terceiro Céu. Antes de darmos prosseguimento ao nosso vídeo, quero convidar você a estar se inscrevendo em nosso canal, acionando o sininho, deixando aí o seu comentário e nos seguindo aí nas nossas redes sociais. Paremos para analisar então um determinado momento. Pedro vai afirmar que nenhuma profecia das Sagradas Escrituras ela deveria ser de particular interpretação. Então, quando nós observamos o texto, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que o texto está querendo dizer. Vamos pegar, por exemplo, a expressão ambos serão uma só carne, conforme registrado em Gênesis capítulo de número 2, o verso de número 24, e também em 1 Coríntios capítulo de número 6, o verso de número 16. A nossa geração interpreta esse texto como tendo a mesma finalidade, o mesmo objetivo, a mesma essência, quando na realidade são duas coisas totalmente desconexas. Quando Deus está conversando com Adão no Éden, ali no princípio de todas as coisas, e ele está interagindo com Adão, quando ele traz essa informação, Deus não está visualizando ali, apesar de nós sabermos que Deus sabe de todas as coisas, mas nesse diálogo com Adão, o diálogo ali não envolvia o deitar-se com a meretriz. Então, nós temos ali o verbo dabak, dentro do hebraico, aonde está falando sobre ser uma só carne, é uma constituição familiar, era um ato permanente, era unir-se de uma forma real e de uma forma permanente. Não simplesmente o ato sexual. Trouxemos a informação e colocamos como se ser uma só carne envolve o ato sexual. Mas quando Deus está falando ali com Adão, ele não está falando sobre o ato sexual em si. Ele está falando sobre uma perspectiva de uma constituição familiar, algo que seria permanente. Essa mesma união você vai poder observar em Deuteronômio, capítulo de número 10, o verso de número 20, aonde haveria uma união com Deus de uma forma permanente. O mesmo verbo, dabak, utilizado em Gênesis 2, 24, é o mesmo verbo utilizado em Deuteronômio 10, o verso de número 20. Infelizmente, como hoje nós temos aí dezenas de versões bíblicas, as pessoas estão mudando os textos e perdendo a essência do mesmo. Mas pare para observar. Quando Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 6, o verso de número 16, ele vai falar sobre aquele que se deita com uma meretriz, torna-se uma só carne com ela, ele está falando ali de uma união momentânea. Alguém fala assim, então houve uma união, houve uma relação entre duas pessoas. Ele não está falando que aquele que se uniu com uma meretriz, ele casou com ela. Ele constituiu família com ela. Não, ali está falando sobre uma união em que não faz com que as duas pessoas elas sejam a mesma pessoa dentro dessa perspectiva, como se o homem se tornasse ali a mulher, no sentido de que era em Gênesis tornar-se uma só família. Se você for observar, no mesmo verso, ato seguinte, quando Paulo está falando sobre o deitar-se com a meretriz, unir-se com ela em carne, ele vai falar que nós estamos unidos em espírito com Deus. Ou seja, eu não me transformei na união com Deus em ser um espírito ou ser igual a Deus. Está colocando ali que há uma união, mas não a união da forma como é colocada lá em Gênesis. Em Gênesis, quando se fala daquela união, está falando de uma constituição familiar e de uma união permanente. Paulo está dizendo assim, nós estamos unidos com Cristo. E ele coloca então dentro dessa visão. Unir-se ou deitar-se com a meretriz, com certeza é um ato pecaminoso, com certeza é uma transgressão perante o nosso Deus. Nós não estamos aqui fazendo uma apologia ou uma defesa ao pecado. Constitui-se sim um pecado. Mas não podemos trazer a mesma coisa. Então, quando se fala em Gênesis sobre a união da carne, está falando sobre o quê? Constituição familiar.
Quando nós tratamos a perspectiva de 1 Coríntios, nós estamos falando de quê? Corrupção do corpo. O próprio Cristo, no livro de Mateus, ele vai falar sobre esta união. Paulo também em Efésios vai tratar dessa união como sendo uma união familiar. Quando você for fazer a leitura da palavra de Deus, você precisa entender o que o texto está dizendo para aquele momento. Então, quando se tratar de Gênesis, nós estamos falando de uma importância, de uma constituição familiar que na nossa geração, infelizmente, isso está sendo destruído. E não podemos permitir que isso continue acontecendo. Quando falamos em 1 Coríntios, estamos falando de um ato pecaminoso através do seu corpo e não de uma união permanente. Não é porque a pessoa deitou com a meretriz que ele está unido a ela permanentemente. Não é isso que está acontecendo. Diferente de quando nós constituímos uma família, que há princípio, e o princípio cristão, a base cristã, é que isso possa ser permanente em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quer tirar mais algumas dúvidas na área de teologia, escatologia ou qualquer outra informação, entre nas nossas redes sociais, nos siga aí, entre na nossa comunidade, aqui abaixo desse vídeo tem o link da nossa comunidade e com certeza estaremos ajudando você aí no crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos.